E aí, ô, produção, tudo certo? Tudo beleza. Da hora. Boa noite a todos aí que estão aí com a gente aqui no nosso The Beat Play Podcast. Hoje aí, a gente trazendo aí o senhor Osvaldo, junto com o Dinho, seu filho também, que está aqui com a gente. Tudo bem, senhor Osvaldo? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo bem, seu Osvaldo. Seu Osvaldo, a gente vai começar o nosso podcast, a galera vem chegando ali. Tá ligado? Já tá começando a chegar a galera ali. E a gente vai começar a falar. Acho que tá ligado, tá ligado aí? Tá sim. Tá ligado Tá aí? bom, tá Faz um verdinho. teste aí, seu Osvaldo. Tá saindo normal aí? 1, 2, 3. Alô, alô. Tá aí? Tá beleza. Ei. Deixa eu dar uma boa noite ali pra galera aí que tá chegando no nosso podcast aí. Desta quarta-feira, hoje a gente está trazendo aí o primeiro DJ do Brasil, o senhor Osvaldo, né? E a gente já vai começar já as nossas, né, as perguntas pro seu Osvaldo. Muito bom. Primeiramente, dar uma boa noite aí pro seu Osvaldo, pro Dinho, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês. A satisfação é nossa, Dinho. Satisfação, uma honra. The Beat, desde novinho, eu tenho ela comigo aí. Tava falando no carro lá e é isso aí. Da hora. Da hora. Bora começar então umas perguntas. Seu Osvaldo, o senhor nasceu em que ano, seu Osvaldo? Pra galera aqui saber um pouco da sua história. A gente aqui hoje, no nosso podcast, a gente só não vai falar só sobre música, DJ, a gente vai contar um pouco da história dele também. Tudo bem, seu Osvaldo? Não, tudo bem. Então fala pra gente, o senhor nasceu em que ano? E, Mil e quanto? deixa eu explicar um detalhe aqui que um dia desses lá na cidade, eu falei, alguém da galeria lá no centro, quantos anos? 8 mesmo? É. 8, né? Em vez de tirar o documento e mostrar pra ele, eu só falei 8, né? Mas agora foi o dia que eu vou lá, olha aqui. Ah, tá aqui. Que na verdade é assim, É. eu nasci 15 de dezembro 15 de dezembro. de 33, 1933. mas eu fui registrado 8 de abril de 34, 8 de abril de 34. mas a minha mãe dizia assim para mim, É. naquela modéstia dela, que não sabia ler nem escrever, nem meu pai, ela falava assim, eu quero que você nunca esqueça do seu aniversário, que é 15 de dezembro. 15 de dezembro. E na verdade, ela gostava tanto do mês de dezembro, porque era o tempo que se fazia presépio em casa. Ah. Então eu adorava o presépio, ficar lá olhando os bichinhos, Jesus lá na manjedoura. Mas ela sempre me alertou, não esqueça do seu aniversário, que é 15 de dezembro. E qual que era o nome da mãe do senhor? É Maria Luísa, E o nome do seu pai? Francisco Braz Pereira. Então, quer dizer, ela pedia para o senhor, não esqueça essa data de dezembro. Porque, na verdade, porque ela dizia assim, ela era lavadeira lá do pessoal da cidade, porque eu sou de Muzambinho, Minas Gerais. Ah, né? o senhor nasceu em Minas Gerais. Eu nasci em Minas Gerais, cidade pequena, mas o pessoal rico da cidade tinha as lavadeiras, que naquela época, quem era rico, quem era pobre, era Eram os pobre. verdadeiros barão. Não tinha meio termo, né? Aham. E quando chegava 15 de dezembro, as patroas delas sempre me davam presente. Aham. Era roupa, doce, sempre eu ganhava um presente. Que Então legal. ela falou, não se esqueça do aniversário seu, que é 15 de dezembro. Aham. E com isso ficou. Mas, na verdade, no documento está 8/4/34. Mas aí, então, quer dizer, o senhor comemora dois aniversários. Na verdade, em casa nós comemoramos 2. Porque É. quando é 15 de dezembro, nós já faz a festa. Legal. Depois, 8/4, a gente faz uma outra, como se diz? Pô, mais uma festa. Mais uma festa. E o senhor a sua família, seus irmãos, quantos irmãos vocês são? Nós éramos em 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Aham. Na verdade, O senhor é o primeiro? Ou o senhor tinha outro irmão que era um pouco mais velho que o Eu tinha senhor? o mais velho, que já faleceu, Aham. e tinha o outro também, que era o caçula, que faleceu. E, por sinal, é interessante que eu digo assim, que minha mãe gostava tanto do mês de dezembro. Ah. Um nasceu 24 para o 25
Eu nasci 12 de dezembro e o mais velho nasceu 31 de dezembro. Louco, quase tudo, né? Tudo dezembro, né? Foi tudo natalino, né? Tudo natalino. Era tão, né, o devoto de Jesus que nascemos todos no mês de dezembro. Que legal. E deixa eu falar, antes da gente entrar na história sua de DJ, como se começou, me conta um pouco pra gente saber ali também, o nosso público que tá assistindo aí a gente aqui, como que era a sua infância? Um pouco da sua infância, se você pode contar um pouquinho da sua infância pra gente. Não, posso sim. Na verdade, na minha infância, lá em Moçambique tinha a escola paroquial, que era do padre, e tinha outra que era do Estado. Sim. E como era muito frequentador da igreja, eu frequentava do padre. Mesmo porque a gente tinha os livros, cadernos, tudo gratuito. Mas a minha infância, eu falo assim, que foi muito rica naquela cidade. Eu ia levar a roupa para ela, às vezes ia buscar e ia levar à noite, quando estava tudo já lavado. Porque as madames lá tinham as empregadas que iam passar a roupa. Sim. Então eu levava aquelas trouxas. E uma coisa interessante que aconteceu naquela época. 1945, na época que saiu aquela grande guerra mundial. Sim. E só tinha, na cidade, só quem era rico que tinha rádio. E eu, quando ia entregar a roupa para ela, antes de chegar na avenida principal, tinha um empório lá, que a gente chamava naquele tempo de venda, né? Tinha rádio. Então eu escutava todo aquele noticiário pelo rádio, da guerra, dos navios, movimentos, ataques. E depois eu assistia no cinema o trailer de algumas passagens também da guerra. Mas as patroas da minha mãe sempre me ajudavam muito no sentido de presente, roupas, né? E a escola paroquial também não tinha necessidade de usar o uniforme, a gente usava a roupa natural. Sim. E os livros, cadernos, era tudo gratuito. Então, eu digo assim que eu tive uma infância muito rica. E deixa eu perguntar para o senhor, naquela época, o senhor tinha, quando a sua mãe lavava as roupas para as riconas lá, o senhor saía da sua casa para entregar para ela. Era o quê? Era muito mato. Deveria ser nessa época. Até chegar, era muito longe da distância da casa do senhor. Como que era? Não, na verdade, como eu morava na cidade pequena. E a avenida fica bem no alto. Eu tinha mais ou menos uns 5 quarteirão para chegar nessa avenida, que ela é muito espaçosa, muito larga, muito grande. Mas quando eu passava 2 quarteirão, eu já ouvia o rádio, que era num empório, lá numa venda. Depois chegava na avenida, tinha um bar muito famoso lá, que tinha uma sede onde eles faziam carnaval. Era um casarão muito bonito. Sim. E eu gostava de chegar nesse bar às 19 horas. Eu faço sempre confusão, porque a hora do Brasil, naquela época, eu acho que era 19h30, não lembro. Depois passou 19 horas. Mas eu fazia questão de estar nesse horário, porque eu gostava de ouvir naquele rádio lá, que me encantou muito, porque eu olhava aquela caixinha, eu não podia imaginar como aquela caixinha falava e ao mesmo tempo tocava música. Que loucura. É uma loucura. Passa na mente, né? Passa na mente. Então, inclusive, você falando agora no carro lá, de rádio, realmente aquela noção que tinha um hominho lá dentro que falava e cantava, né? Não podia mais. Então... O senhor chegava assim e ficava olhando atrás do rádio para ver se ele estava lá dentro, como que era? Porque quando eu era também pequeno, eu achava que aqueles capacitores também era tudo hominho ali dentro do rádio ali. Como que o senhor pensava também? Não, ele como lá no bar, ele estava no alto, num canto, então não dava, eu só ficava ouvindo. Só que uma vez lá, numa das casas lá de um cartório, que eu vivi muito nesse cartório lá, que era cartório Rondinelli,
Era o único da cidade, mas muito famoso. Uhum. E lá tinha um rádio já bem grande, em relação àquele que eu via. É. E um dia deu lá um raio, e o rádio lá teve que levar para o concerto. Aí algumas coisas eu consegui pegar daquele rádio grande. É. Mas o rádio nunca saiu da minha memória, não. Nunca? É, falei, um dia eu hei de conhecer como é que funciona essa caixinha. E o senhor conseguiu conhecer, ter a noção como que funcionava um rádio? Tive, porque depois eu vim para São Paulo. O senhor veio para São Paulo em que ano? O senhor lembra? O senhor já tinha quantos anos de idade já? Quando o senhor saiu de... Eu estava com 12 anos. Eu 12 lembro anos. que eu terminei o 4º ano É. com 12 anos em dezembro. E veio uma prima, que era sobrinha da minha mãe. Ela veio com o marido e me trouxe para São Paulo. E a minha mãe ficou lá, em Muzambinho. Uhum. Mas o meu irmão mais velho, ele já estava há muito tempo aqui em São Paulo. Ele era pedreiro e ele ficou morando com a minha tia lá no Brás, na Rangel Pestana. Uhum. Quando eu vim para cá, eu fiquei também lá no Brás, até o meu irmão mais velho trazer a minha mãe para São Paulo. Uhum. E lá no Brás também eu assisti eu cheguei naquele ano, e um dia eu vou saber que aquela música que dizia assim, que me importa que a mula manque, que eu quero é rosetar. Eu não lembro o ano, eu quero um dia saber que ano que foi o ano que eu cheguei, que eu ficava no alpendre do sobrado da Rangel Pestana, vendo o pessoal jogar serpentina, os grupos que passavam. Então foi um tempo muito rico que eu vivi no Brás ali. O senhor veio para cá então quando o senhor tinha 12 anos de idade? 12 anos de idade. E aí aqui você veio com o seu irmão, e aí o senhor começou a fazer o quê aqui? A trabalhar com o quê? Nessa época, com certeza com 12 anos o senhor já ia na luta, né? Não, com os 12 anos eu fiquei com a minha tia lá no Brás, que ela era uma clínica médica. Uhum. Então ela tinha que, à noite, limpar toda a clínica para os clientes no outro dia vir. Então a gente ajudava ali. Aí não demorou muito, meu irmão foi buscar a minha mãe. Uhum. Aí ele alugou uma casa lá no Carandiru e ficamos ali por 2 anos. E logo que chegamos no Carandiru, ele comprou um terreno lá na Vila Guilherme, que hoje é a minha residência. E aí trouxe toda a família. Uhum. Aí saímos lá do Carandiru, viemos para a Vila Guilherme. Foi dezembro de 1950, nós estávamos chegando aqui na Vila Guilherme. Vila Guilherme. Aí como ele era pedreiro, o que ele fez inicialmente? Ele fez um barracão de madeira. E trouxe a família, ficamos naquele barracão de madeira. O que ele fez? Como ele era pedreiro, ele começou a fazer as paredes de tijolos por dentro. E quando estava tudo pronto, as paredes, já o telhado também já estava pronto, ele tirou as madeiras. Então os vizinhos falaram, mas como que vocês fizeram uma casa do dia para a noite? Não, foi ao longo do tempo que a gente foi montando, para depois tirar. E com isso, aí fui aumentando, por exemplo, o meu conhecimento por São Paulo. Uhum. E o senhor teve a paixão para entrar assim de rádio, saber? O senhor estudou aqui em São Paulo alguma coisa sobre rádio? Quando eu cheguei em São Paulo, tinha uma revista que chamava O Cruzeiro. O Cruzeiro. E ela publicava muita coisa naquela revista lá. Mas eu vi que lá na revista estava publicando que tinha uma escola nos Estados Unidos que chamava National School. Uhum. Que o curso era em português também. Que legal. Então eu escrevi para lá. O senhor mandou para... escrevi lá para os Estados Unidos, mandei que uma legal. carta. Uhum. E eles então me mandaram o prospecto. Aí eu fui no Banco do Brasil, fiz o primeiro pagamento, que tinha que trocar em dólar. O pagamento era dólar? É dólar. Só doleta? Só doleta. Ia lá no centro da cidade, só em dólar. E com isso começou a ver chegar as lições. E normalmente todos esses cursos de rádio, naquela época, eles mandavam um kit para você montar um rádio. Só que era bem
assim vagarosamente. Uhum. Conforme você ia ampliando nas lições, porque a gente tinha os exames Pra das lições que a gente tinha que mandar, eles viam o avanço que a gente estava e ia mandando as peças. Então eu consegui fazer o primeiro rádio e fiz ele funcionar. Que bacana. E O senhor lembra o ano que foi isso aí? O senhor conseguiu fazer um rádio e fazer ele funcionar? foi o ano que eu estava na... O senhor tinha quantos anos, você acha? Uns 15? Não, quando eu estava na Vila Guilherme. Eu já tinha mais ou menos 15 anos que eu vim do Carandiru para Vila Guilherme. E quando o senhor conseguiu montar um rádio, veio aquela lembrança lá atrás, no passado, lá quando o senhor escutava no bar, lá que o senhor ia levar as roupas, passava e parava para escutar, aí o senhor via, nossa, agora eu sei como que é. Como que foi isso? Vocês não podem imaginar a alegria de quando eu vi eu montar o kit que me mandaram, eu fiz funcionar, e eu já sabia, para funcionar o rádio bem mesmo, você tinha que colocar uma antena no telhado. Sim. Você tinha um suporte na esquerda e outro na direita. E você tinha que esticar um fio de escapado, né? E de numa ponta ou noutra você trazia uma ligação até o rádio. Para ter, principalmente para você escutar ondas curtas, para escutar alguma coisa do estrangeiro, embora a gente não conhecia as línguas. Mas dava para pegar alguma coisa estrangeira? Dava para pegar, sim. É aquelas línguas que a gente não entendia nada. Mas o mais importante era a nossa música aqui. E era só o AM na época, né? Era só o AM. Ondas curtas, né? Ondas curtas. E com o passar do tempo, eu já tinha feito o curso, já tinha montado rádio, e uma das minhas irmãs estava trabalhando, já estava trabalhando aqui no centro de São Paulo, ali perto da Avenida Rio Branco. E ela entrou numa loja para limpeza. Essa loja fazia concerto de rádio, montagem de rádio também, e depois com o tempo também fez montagem de equipamento eletrônico. Que bacana. E ela me levou para lá, e o meu patrão chamava Sharon. Sharon? Todo mundo dizia... Era um árabe, libanês. Todo mundo falava que ele era um judeu, ele não gostava que chamasse judeu. Então ele dizia que era de outra cidade, mas uma pessoa muito boa. Então comecei lá a consertar os rádios e depois também montava rádio. Rádio naquela época era aqueles rádios pequenos que não necessitava de um transformador de força. Porque o transformador de força, o que ele fazia? Ele alimentava as válvulas, que tem que pegar um aquecimento, e esse rádio que a gente montava, no Natal, se vendia como esse rádio não tinha transformador. É chamado de rabo quente, porque a gente colocava todas as válvulas em série e nós tínhamos 110 volts. Então não precisava ter 6 volts para cada válvula. Nós formávamos 110 através das válvulas. Que bacana, interessante. E no Natal se vendia como se vendia depois, mais tarde, televisão, no Natal. O senhor, a televisão chegou aqui, que ano que foi, o senhor lembra? Eu sempre, 55, 54, eu não lembro. O senhor lembra quando chegou a televisão? Ou não? Não consigo lembrar. Mas a revolução foi muito grande do rádio para a televisão, na época do senhor? Não, foi. Foi uma coisa muito, muito forte na televisão. Ninguém nunca ia imaginar que você ia ver pessoas lá dentro de um tubo. Dentro de um tubo. Falando com a imagem, né? Falando com a imagem. Mas tem um detalhe também. Meu patrão, essa loja, além dele fazer essas montagens de rádio, concerto de rádio, também ele também tinha uma parte de eletricidade. Ele tinha um eletricista que naquela época era tudo as luzes fluorescentes. Então tinha um técnico só para fazer montagem de luzes fluorescentes nos clientes. E ali nessa loja, ele também, na frente, ele tinha uma parte que ele vendia disco. Então eu ficava trabalhando lá na oficina, lá no fundo, mas na frente, quando não tinha serviço lá, eu ficava na frente
vendendo disco. Ele tinha 2 filhas. Uhum. Então, às vezes, as filhas não estavam lá, eu substituía ela, porque com o tempo comecei a conhecer o tipo de disco que tinha lá, porque ele tinha muito cliente estrangeiro, ele falava 4 línguas. Ô, louco, que bacana. Então, eu me acostumei com os clientes dele, de atender. Aí eu tive a oportunidade de, estando lá, fazendo concerto de rádio, montando rádio, eu tive a ideia de montar um pequeno amplificador para mim. Uhum. E comprar um toca-disco. Inclusive, quando fui comprar um toca-disco, aliás, eu primeiro montei o aparelho de som pequeno. Uhum. Assim, naquele tempo, 15, 20 watts era o mínimo. Os aparelhos bons eram tudo de 50 watts ou 100 watts. Uhum. Mas eu montei um bem simples de 20 watts e comecei a ouvir ele. Mas meu sonho mesmo era ter um toca-disco. Isso era o meu sonho. Uhum. Então eu fui numa loja lá no Brás, uma loja do Porto do Mapa, que é muito famosa lá em São Paulo. E eu vi um toca-disco automático lá. Aquele que você põe 10 discos, ele vai soltando um a um. Marcatórios. Eu comprei o toca-disco e já tinha um amplificador. E aí comecei a fazer festinhas de aniversário e casamento no bairro lá de Vila Guilherme. E aquilo foi crescendo, o pessoal foi passando um para o outro, parentes, conhecidos. E fiquei mais ou menos conhecido muito lá, Vila Guilherme, Casa Verde, outros bairros também, cheguei aí. E numa dessas festas que eu estava fazendo no bairro, eu lembro que tinha um clube lá que chamava 220, ele era no Edifício Martinelli. Foi o primeiro arranha-céu de São Paulo, foi o Edifício Martinelli. Aqui no centro, né? Lá no centro, ali perto da Praça Antônio Prado. Bem ali, esquina Carroça, São Bento. O edifício até hoje é bem conhecido, né, em São Paulo ainda. Muito, bastante conhecido. E aí, quando eu fui para... Aliás, um diretor desse clube me convidou se eu topava fazer domingueiras lá no Clube Martinelli. Domingueira era lá no domingo das 6 da meia-noite. Falei, eu topo fazer assim. Aí comecei a fazer as domingueiras das 6 da meia-noite. E aí eu falo assim que um outro diretor daquele clube, mais visionário do que esse primeiro, eu fui fazer um piquenique, que hoje vocês chamam de rave. Rave. Aqui pro lado de Osasco. E nesse piquenique, esse outro diretor me convidou se eu topava fazer baile das 10 das 22 às 4 horas da manhã. Falei, topo. Você lembra a sua idade? É essa? Quando você topou? Não, eu já tinha 18 anos. 18 anos? 18 anos, porque a festa faz eu lembrar. Eu tinha 5 garotos que eles eram menor de idade, em que eles me ajudavam a levar toca-disco, os discos, tudo que precisava ia no carro. Naquele tempo, os carros antigos tinham porta-mala bem grande, então a caixa acústica grande cabia no porta-mala. E os discos, outras coisas, nós levávamos tudo na mão. Que legal. E aí começamos a fazer lá os bailes nas domingueiras. E ficamos, aí nessa domingueira que esse outro diretor me levou para fazer baile já em salão mesmo. Que bacana. Então, lá na Avenida Rio Branco 82, hoje não tem mais. Desmancharam. Ali foi o início. No início de tudo ali, como o senhor começou. Deixa eu só dar uma pausa aqui, falar que hoje, o Giba hoje não deu para comparecer, que teve problemas pessoais aí, mas semana que vem o Giba do Bem Brasil vai estar aqui com a gente hoje, que eu abri o programa e esqueci de falar do Giba. Não esqueci que a gente chegamos muito em cima, que eu fui buscar o seu Oswaldo e o Dinho, então a gente já chegou em cima e já começamos o programa. Giba, melhoras aí para você. Semana que vem a gente tá aqui juntasso, beleza? Se é eu aqui, você é do outro lado ali, com alguém aqui especial com a gente, quarta-feira que vem. Seu Oswaldo, na época, quando o senhor começou a tocar,
qual era o ritmo de música que a galera queria ouvir? E o senhor gostava também de tocar? Qual era o ritmo? O ritmo, por exemplo, nos bairros, quando eu comecei a tocar mesmo, era o chorinho dos acordes de bandolim. Esse aí fez muito sucesso. E também tocava uns boleros, que era da época e tal. Só que quando eu vim para o centro da cidade, eu tinha uma ideia do que o pessoal gostava, porque eu fui em alguns bailes noturnos, que tinha orquestra. E naquela época quem estava imperando era a música americana. A música americana. Dominava. Dominava. O rock and roll, né? E então eu comecei a comprar as músicas americanas. Então, por exemplo, eu me inspirei muito no Gray Miller. Aquela música In the Moon dele, era a minha abertura do baile. Que legal. Abria com ela, fechava depois. Aí depois teve um outro maestro que eu adotei também, que eu mudei o sistema e o pessoal sabia. Quando eu tocava aquela música, estava começando o baile. Quando eu tocava ela, eu já sabia. Tá terminando. Mais uma. E como que era? Porque na época era um só toca-disco, né? Ou se eu tinha 2 toca-discos, como que você fazia? Não, era um toca-disco só. Acabava uma música, colocava outro disco, colocava o pessoal outro. ficava esperando. O pessoal ficava esperando. Inclusive tem uma história muito interessante a respeito de um toca-disco. Conta pra gente, não esconda nada. Nós queremos saber a história. A história. Né, Ale? Nós queremos saber a história. Mas aproveitando que eu estava numa loja da qual a gente não só consertava rádio fabricava rádio e conserto de rádio, mas a gente também consertava toca-disco. Mas eu comprei o Torrens porque eu queria um toca-disco novo. Mas quando eu tive uma ideia de emendar as músicas. Então eu fiz um divisor, um aparelhinho pequeno que eu podia comutar. Divisor de áudio, o senhor fez um tipo? Não, eu fiz tipo de um... não é bem um divisor. Era um aparelho que eu podia conectar ao toca-disco da esquerda e da direita. Eu tinha uma chavinha que eu chaveava, de esquerda e direita. Então, eu estava tocando esse toca-disco, eu já tinha outra música no ponto lá certinho, sem o fone. Naquele tempo tinha fone de ouvido. Então, então, o que eu fazia? Quando terminou essa música, já entrava com a outra. Mexia na chavinha. Primeiro mix do isso mesmo, primeiro mixer do Brasil. E na verdade, quando terminou essa festa foi ali numa rua que está no comecinho da Rua Augusta. Quando terminou a festa, todo mundo veio lá se queixar comigo. Oswaldo, não faça mais isso, não faça mais isso. E eles tinham um motivo, porque no LP que eu tinha que mudar música de um disco para outro, era o tempo exato de uma música para outra para entrar. Espaço, né? Era o tempo. Quem estava namorando continuava de mão dada e os outros que não estavam, era a hora de tocar. Trocar o par, né? Trocar o par. Então, aí mixou, não tem como trocar mais. E eles estavam muito certos. Falei, bom, tentei, né? É que o senhor estava inovando uma geração, né? Então, que legal. O seu Oswaldo, ele tocava, só que aí tinha um espaço, né? O cara tava segurando a mão na hora que ia mixar uma música da outra, né? Aí, só que quando mixava, o cara não largava a menina. Exatamente. Não largava. A troca de dama. Aí falou, seu Oswaldo, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, seu Oswaldo? É esse sentido mesmo, realmente. O pessoal reclamava. E o senhor falava o quê? O senhor falava o quê? Pô, mas é uma tecnologia que tá chegando aí. Pô, é diferente. É diferente. Que contraste que tem, né? Hoje a música não pode parar. Hoje não para, né? Cara, que histórias bacanas. Ó, você pode mandar mensagem lá no nosso chat, tá certo? Deixa eu mandar aquela câmera ali. Pode mandar mensagem lá no nosso chat. Daqui a pouco a gente vai começar a responder algumas perguntas aí que vocês podem mandar aí pra gente aqui pro seu Oswaldo. Fala com o Dinho aqui um pouquinho também, que é o filho do seu Oswaldo, né, Dinho? O Dinho que acompanha o pai, né?
Grande, obrigado, viu, Dinho, por ter trazido seu pai aí pra gente aqui. Uma história aí e é legal repassar pras pessoas aí. Me fala um pouquinho só o projeto do seu pai, que a gente vai voltar pras histórias. Como é que é o projeto que vocês fazem pro seu pai hoje? Como é que funciona? Vocês preservam ele de algumas festas? Como é que funciona? Então, o evento, ele é muito solicitado ainda, né? Os eventos, amém. Então, a gente vai filtrando os eventos. Pode mais um pouquinho mais perto? Mais perto? Tá bom? Tá bom? É. Beleza. Aí nós filtramos os eventos, também a periodicidade também, né? Nós, um em cima do outro, a gente meio que não permite agora, né? Mas quando começou essa história, ele até fazia com uma certa frequência maior. Mas hoje a gente dá uma seguradinha nele aí, ele se deixar, ele vai. Você vai, seu Oswaldo? Se deixar? Você gosta, seu Oswaldo? Vai, toma uma cervejinha, Você tudo. toma uma cervejinha, seu Oswaldo? Toma. Sim, seu Oswaldo. E aí a gente dá uma segurada. Mas assim, aí a gente vai intercalando. Eu, agora, tô muito mais próximo do meu pai. Eu tinha a minha vida... tenho a minha vida... Meu Deus, minha mulher vai me matar. Tenho minha vida conjugal, tenho minha família, o trabalho, a vida profissional. Mas agora eu tô mais próximo do meu pai. Bem mais próximo. E agora também a gente tá gerenciando melhor. Eu e meu filho estamos gerenciando toda essa parte da rede social. Tiramos as postagens antigas, começamos do zero, enfim. E tá gerando uma demanda de eventos, de convites para podcasts, enfim. Legal. Então a gente tem todo esse cuidado agora bem mais próximo com ele, porque a gente tem aí algumas metas para alcançar com o seu Oswaldo aí. Legal. E o seu Oswaldo? Quantos filhos o senhor tem? Caramba, tem bastante, hein? Tá pensando aí. São 5 filhos. 5 filhos, quantos homens e mulheres? 4 homens e uma mulher. É bacana. Seu Oswaldo, e aí você começou a fazer o seu Oswaldo, primeiro o cara que fez um mixer, primeiro DJ, mixando, e os caras ficaram bravos no baile. Ele falou o nome aí, eu nunca ouvi falar. Torrens. Eu tenho lá um desenho, por onde eu mando uma cópia para vocês. Que bacana. Esse toca-disco, deixa eu só fazer uma referência aqui, ele é dinamarquês. E a história é muito louca. Meu pai também, ele sempre teve o desejo de ter uma bicicleta. Então, nessa loja, ele parou lá, que era uma loja de departamento como o MAP, como ele falou. Sim. E ele viu a bicicleta de 10 velocidades. Então fala pra gente aí essa história. Na verdade, Brilhou mais o olho na bicicleta ou no aparelho? Quero saber a história. Na verdade, eu estava namorando com a bicicleta de corrida. Eu achava muito bonito aquela bicicleta de corrida, porque o guidão é mais baixo, você tem que... E aqui, eu achava muito. E também, corria muito, a bicicleta boa. Só que quando eu cheguei lá na loja, eu vi o toca-disco lá, com o disco, né? E dizendo que era para 12 LP. Na hora, já comprei o toca-disco. Então, nas festas, por exemplo, quando eu precisava de 2, o meu patrão me prestava um também. Então, toca-disco não foi problema para mim. Não foi problema, né? Que bacana. E nessa época aí, quando o senhor começou a usar 2 toca-discos, o senhor fazia, tipo assim, uma festa só naquele salão? Ou fazia em algum outro salão, te contratava? Como que funcionava isso? Quando eu iniciei lá no centro, começou a aparecer outros salões. Eu fiz vários salões lá na cidade, que ainda não tinha vindo as equipes de black. As equipes de black vieram depois, porque eles viram que era possível você, com a música mecânica, ganhar dinheiro. Sim. Porque as festas com orquestra eram muito mais caras. E aquilo foi uma febre muito grande de DJs, depois que vieram fazendo. E eu sempre alertava eles, né? Mostrava a capa do disco, os discos que eram bons para a festa. Falava para eles também ir lá, ver a festa, qual é o perfil, como o pessoal gosta, tudo. Porque eu tinha vindo do chorinho do bairro, mas no centro já era diferente. Porque para eles também. Então, falei, qualquer coisa que precisar, eu ajudo vocês. E tinha, naquela época, igual tem aí ainda até hoje, seu Oswaldo, toca aquela. Seu Oswaldo, tem que tocar aquela. Ô, seu Oswaldo, é aquela lá. Ô, seu Oswaldo, vai tocar aquela lenta? Como que era? A galera chegava no senhor e pedia? Como é que funcionava? Não pedia porque o tempo era um tempo lento, né? O de hoje, né? Então, às vezes o namorado ia lá perto do palco, chamava, vem aqui.
não dá para repetir essa música. Aí eu falei, dá um tempinho, não vou repetir agora, mas vou repetir depois. Ele então falava, né? Que bebida que você toma? Eu falei, eu gosto de Cuba Libre. Aí já pouquinho lá com Cuba Libre, eu já... E tinha algumas pessoas que você estava tocando e de repente levava disco para você tocar, para o senhor tocar. Como que funcionava isso? Tinha esse carinho? Ou eu trouxe um disco para o senhor tocar? Não. Teve alguma coisa assim ou nunca não teve não. Nas suas festas? É interessante que não teve. Porque inicialmente, eu acho assim, porque quando eu comecei só estava eu, no centro da cidade. Então o pessoal acho que não ia trazer. Às vezes até teve motivo ou vontade de trazer. Mas eu ia tocar com prazer. Normalmente eu ia escutar primeiro, ouvir a música. Sim, né? Para ver se encaixava, né? O público encaixava direitinho. Mas eu sempre alertei eles, quando precisar de alguma ajuda, né, venha. Eu falava sempre para eles, a luz do sol nasceu para todos. Então venha, que puder fazer, eu faço para você. Só não dá para me montar aparelho para vocês, que os transformadores é muito caro. Você tinha que ter um transformador de força, que era para alimentar as válvulas, e tinha que ter o transformador de saída, que ia jogar nos alto-falantes. E eram caros. Então, eu que comprar todas as pecinhas, né, que precisa lá, o kit, né, era complicado. Bacana. Só cheguei a fazer para uma pessoa da família, só um. Mas eu não fiz. Mas depois o pessoal foi comprar os aparelhos importados que vinham, né? E deixa eu te perguntar, e o senhor lembra, assim, a primeira festa que o senhor foi fazer e tinha muita gente? O senhor começou a falar assim, ótica, agora eu estou bem conhecido, hein? Quando foi essa da Avenida Rio Branco 82, realmente foi no dia 25 aniversário de São Paulo, janeiro, e o salão ficou lotado. E o dono da festa chamava Daniel, mas ele era um cara que tinha muita visão. Ele gostava muito do Les Elgert. E eu comprei muita música de Les Elgert, que tem muita música bonita e toca até hoje. Mas eu vi o salão cheio, muito cheio. E aqui também foi um motivo para ele continuar fazendo os bailes ali. Aí depois vieram aparecendo outros salões na cidade, que também proporcionava. Tinha domingo, que tinha 3 ou 4 festas. Mas dava para todo mundo, repartia, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, que São Paulo é muito grande. Então, deu para nós convivermos bem nesse sentido. E uma outra coisa assim, teve algumas pessoas da sua época que começou a falar assim, ô, seu Osvaldo, eu também quero ser igual o senhor, tocar. O senhor incentivou várias pessoas a ser DJ, naquela época não era DJ, né? Qual que era o nome que chamava o senhor? Tocador de disco, como que era? É um nome simples. Passador de música? Como fosse tocador de disco, tem um nome, não lembro agora. Porque não era o DJ, não. E aí o senhor... discotecário. E aí, mas tinha uns que chegavam no senhor, eu queria saber como é que faz. Teve algumas pessoas que chegou para falar com o senhor, para querer aprender com o senhor? Não, na verdade, porque nessa época era um toca-disco só. Vocês veem que contradição que teve. No advento que eu fiquei inativo muito tempo. Mais de uns 20 anos, fiquei inativo. Sim. Aí depois, quando eu voltei, através da Cláudia Cef, procurou em casa, e ela falou, olha, eu vou fazer um livro sobre o DJ, e eu quero o senhor na estreia. E vocês imaginam, depois de quase 20 anos inativo, eu estava lá num bairro lá famoso, cheguei lá, estava já os 2 toca-discos, o fone de ouvido, tudo ali preparado. Aí fizeram um ensaio comigo, o rapaz me ensinou. Tem aqui, só, põe o fone aí. Põe o disco aqui. Agora, a chavinha. Ouve aquele lá. Põe no fone. Aí no instante eu peguei. Mas a surpresa maior para mim, que eu não podia imaginar, de tantos anos inativo, de repente eu tocando com uma multidão numa praça. Então aí eu voltei novamente. Falei, bacana. Deixa eu te falar, vamos sair um pouquinho aqui dos DJs. E, sim, com a música e também com a sua história de vida.
Na época, 1950 para 60, o senhor estava tocando. Sim. Em São Paulo já. Já. Como que funcionava porque essa época já era uma época de ditadura, não era? Sim. Como é que funcionava as festas nessa época? Os bailes, como que o pessoal fazia para ir para as festas? Porque tinha esse negócio de ditadura, né? Como que funcionava? É interessante que a minha lembrança é tão pequena, eu sei que houve a ditadura. Uhum. E Deus foi tão grande que não deixou isso acontecer comigo. Por exemplo, nos bailes vinham os juizados de menores. Certo. Para ver o pessoal de bebida. Ou, naquele tempo o pessoal também usava maconha, né? Uhum. Vinho. Então, quando eles chegavam lá, a primeira coisa, eles subiam lá e falavam para mim: desliga o toca-disco agora não vai tocar. Que louco. Então, eu ficava aguardando. Então, eles davam uma revista Geral lá? Só que as meninas É. corriam para o banheiro. Uhum. E eles não vinham com uma Mulher. E o mesmo garoto, eu falava para eles: quando o juizado chegar, parar, moça, vocês correm atrás da cortina, se vira, para não ter problema. E realmente nada aconteceu de mal para mim. Então, quando eles falam dessa época, praticamente passou inativo para mim. Mas muita gente sofreu muito, muitos músicos, né? Que até hoje queixa, que foram até fora do Brasil. Mas fala assim, Deus me protegeu naquela época. E deixa eu te perguntar, o senhor tocava, e como o senhor era o DJ da festa, que era contratado naquela época, que era discotecário? Sim, né? Discotecário. E como foi aquela transição que o senhor tocar e também ter alguém cantando junto? Teve essa parada com o senhor também? De ter um artista, cantor, junto com o senhor tocando? Nas festas ou não? Não. O senhor era só baile mecânico? Só baile mecânico, não teve, não. Não teve? Não teve. Mas nessa época, em São Paulo também tinha muitas festas também assim ao vivo, junto com os bailes mecânicos. Tipo, você estava fazendo aqui num salão e tinha um outro salão mais para frente que tinha show também. Tinha 2 salões principais que tinha a banda que tocava. Era mais orquestra? Mais orquestra. Mas, como São Paulo é muito grande e as preferências também variam muito, então não tinha problema. O senhor chegou a pegar a época que a gente fala aí dos anos dourados, ou não? Que foi na época de Roberto Carlos, essa linha. O senhor chegou na Jovem Guarda, o senhor chegou... Eu cheguei quando estava Jovem Guarda, eu estava na oficina montando rádio. Até me lembro que a minha mãe adorava aquela música, Quero que vai tudo pro inferno, ela adorava essa música, né? E, na verdade, nunca cheguei a tocar disco do Roberto Carlos nas festas. Caramba, que... Nunca cheguei a tocar. É uma coisa que, sei lá, não sei explicar para você. As músicas da Jovem Guarda, o senhor chegou a comprar discos da Jovem Guarda para tocar nos seus bailes? Ou não? O senhor tocava mais do que? Era orquestra? Mais era orquestra. O senhor era DJ mais de orquestra tocar? Por exemplo, sambista famoso como Elza Soares, Niltinho, Jamelão. O senhor tocava? Não, era os coqueluches da época. Mas o que imperou muito é a música americana. Americana na sua época? O rock and roll. Prova disso que hoje o pessoal faz uma confusão muito grande com o samba rock com o rock and roll. Rock and roll. Então explica pra galera aí. Pessoal, ele vai explicar. Samba rock pro rock and roll. Fala pra gente o que o senhor pode ensinar a galera aí do samba rock pro rock and roll. Na verdade, há uma diferença entre o samba rock e o rock, que como é que se fala? O saber comandar a dama. É diferente, não é igual. Então, hoje o pessoal faz ainda muita confusão. Acho que é o samba rock, mas não é. É o rock que operou naquele tempo. Era qualquer rock and roll. Não tinha ainda samba rock. Era rock and roll mesmo. Rock and roll mesmo. E o pessoal adorava. No rock and roll eu vi aqui nos filmes antigos aí que eles jogam as mulheres pra cima, jogam pro lado, né? Esse é no rock and roll mesmo. O senhor tocava. Eu acompanhava muito os americanos nas músicas deles. Porque na loja vinha disco, vinha o catálogo. Então eu podia consultar. Mas em São Paulo tinha muitas lojas de disco. Então eu ia na loja, pedia um disco lá, pedia para ouvir, ele falava, pode ouvir tal.
tinha um filho, tinha um gramofone, ele não podia ouvir. Mas, na verdade, as músicas desse ano aí, as bandas americanas, eu falo assim que o Brasil foi muito sortudo nesse sentido. Pegou em cheio. Porque antes disso, antes de eu ir para o centro da cidade, tem um detalhe. A minha mãe fazia festa de São Pedro, que é 29 de junho. E tinha 2 vizinhos lá, só que essa época era a época do disco 78. A rotação a rotação 78. Uhum. A desvantagem que não podia cair porque quebrava. E eles trabalhavam numa loja lá, na praça, ali no Lago do Arocho, muito famoso lá. E eles trabalhavam no Cássio Muniz, que era uma loja que mexia também com disco. Eles então traziam 2 caixas pequenas, essas caixas pequenas mesmo. Colocava na sala da minha mãe, 2 caixas, e colocava os discos de 78 lá e todo mundo dançava. Só que eles imitavam muito os negros americanos, naquele trânsito de jogar para lá, para cá, dama, tudo. Era muito bonito. E eu digo assim que ali foi um pontapé inicial para mim, ver eles fazerem aquilo lá e depois eu ir para o centro da cidade e ver o pessoal dançando realmente o rock and roll. Rock and roll, né? E já tinha tomado conta do Brasil já. E você lembra qual era a música rock and roll que era muito tocada, que pediam pro senhor tocar? Uma, pelo menos. O senhor lembra? A que mais veio no meu sentido é o Gray Miller, mas tem várias orquestras que eu não consigo lembrar agora. Mas essa era uma que pedia. Essa aí era a abertura. Era a abertura, o pessoal já saía caçando os paros para dançar. Já chamava todo mundo para pista. Cara, que bacana. Dinho, quer falar alguma coisa aí também? Aí tem Vamos ver se tem recado aí, né, Dinho? Eu tô... Na verdade não é recado, eu vou fazer algumas pontuações aqui. A questão que meu pai falou do samba rock é muito interessante. É observar que, como ele tá falando que é essa questão do rock, que é do rock que veio do rock and roll, isso. Então o pessoal aqui adaptou a dança, né? Mas até chegar o samba rock, que é em 1969... Que começa a tomar o formato samba rock, a gente tem que entender que o samba rock ele é um estilo de dança e não um gênero musical. Certo. E se a gente partir desse pressuposto, a gente vai entender o que é o movimento do samba rock, que foi quando o Jorge Ben realmente começou. Ele não gosta, ele não admite isso. Hoje ele não admite. Até porque a gente entende como músico que samba é samba e rock é rock. Isso. Mas ele é o precursor disso quando ele tá lá com o Trio Mocotó e também com o Ednés do Samba, porque eles fizeram um trabalho juntos naqueles anos. Eu acho que o Pirulito, acho que é do Jorge Ben, que cantou junto uma parte com Originais do Samba. Eu acho que é essa música Pirulito, eu acho. Isso, que é o Pirulito, né? E também Embalo R, né? E que é o Embalo R. Isso. Então, nesses anos é que foi tomando esse formato. Mas realmente quem dá o start ali é o Trio Mocotó com o Jorge Ben, no LP de 1969, e em 70 consagra com o LP o Força Bruta, e dali pra frente realmente tem essa questão já do rock. Era rock ali, nós falávamos, vamos dançar um rock e tudo. Vamos dançar um rock, né? Depois, mais pra frente, é que veio, ficou namorando entre rock samba, samba rock, e depois realmente veio a ser o samba rock, mas que veio da dança. Porque a gente dançava Ray Charles não canta samba, né? A gente dançava Oice Biza, né? Os Canto Paper, não é rock. Então, quer dizer, a gente foi colocando músicas, adaptando músicas de um cancioneiro, de músicas que foi dando liga ali no samba rock. Então o samba rock é exatamente isso. Então acho que a grande confusão que ele falou é isso. Samba rock é um estilo de dança e rock é um gênero musical. E depois tem a dança do rock que foi adaptado para o Brasil. Muito louco. Essa é uma parte importante. É importante, bem explicado. Pra galera que tá aí do outro lado aí, vendo a gente aí, é muito bem a colocação que o seu Osvaldo colocou. Muito boa. Eu só queria ajudar aqui vocês aqui em umas coisas que meu pai falou. Eu anotei, tá? Ele falou assim, o rádio tinha, naqueles anos, ele era muito popular. Sim. Então, pro pessoal mais que tá aí, o pessoal que tá... Mais novo, hein? Que tá prestigiando, o rádio é como um celular hoje. É. Esse é um ponto.
Meu pai falou que tinha uma pessoa que trabalhava com ele que era um técnico de lâmpada fluorescente. Pra quem não sabe, hoje é como lâmpada de LED. LED, né? É. O piquenique, a rave que ele falou. Os clubes que meu pai falou que ele participou como convidado para tocar é equivalente hoje às equipes. Mas os clubes teve uma... O clube ele teve uma... Como é que se fala? Ele teve uma evolução de nome. De clube, que eram as pessoas que montavam clubes realmente, 5, 6 pessoas montavam um clube, faziam uma diretoria e montavam um clube para fazer o recreativo das pessoas. Posteriormente, passou, depois que meu pai parou, os protagonistas eram os organizadores. Por exemplo, Eduardo, Amauri, Walter, Zé Carvalho, são as pessoas que no ano passado fizeram muito sucesso. Sim. E depois desses organizadores, passou realmente a vir as grandes equipes, quando o Movimento Soul toma o formato de James Brown vem em 74, daí sim, são as grandes equipes. Que estourou mesmo de verdade. Então, cronologicamente, tem isso aí para ser colocado. Vocês já falaram aqui, o Mixer, ele teve essa felicidade, mas foi ao mesmo tempo infeliz. E ele tocava, interessante, hoje a gente tem aí caixas de som de 3 vias, ou a gente tem um crossover para cada frequência, ele já fazia isso lá nos anos dele. Ele tinha um pré-amplificador. Como ele falou aí, né? E ele tinha 3 amplificadores e um para cada frequência. Então ele já fazia aí algumas questões. Então ele realmente foi pioneiro em muitas coisas, sem saber. Né? Sem saber. E ele trouxe a tecnologia, né? Pra gente, né? Pra gente. Foram aí situações. A ditadura militar. É importante salientar, eu não tô querendo aqui roubar o protagonismo do meu pai, eu tô querendo realmente colocar alguns pontos que foram falados, e você fez a pergunta. Bora lá. O movimento, o primeiro DJ do Brasil, essa coisa toda, a discotecagem, o baile mecânico, era invisível nessa época. Então ele passou quase desapercebido, que era um movimento social periférico, então ele era invisível. Então, assim, ele não teve problema. Por que ele não teve problema com a ditadura? Primeiro porque era invisível. E porque meu pai sempre trabalhou com carteira assinada, que era uma coisa que a ditadura militar perseguia muito, né? Se não tivesse carteira, aquela coisa toda. Então, ele acabou passando desapercebido porque era um movimento invisível. O som mecânico realmente ele foi passar a São Paulo e as pessoas passaram a perceber a partir de 70. Antes disso era invisível. Naquela época, seu Osvaldo, que a gente está falando, o senhor ficava onde, como tocando? O senhor ficava meio escondido? Como é que é? O senhor aparecia para o público? Como que era essa parada? Inicialmente, eu ficava sempre no palco, com a cortina fechada mesmo, tocando lá. Depois, quando ia lá, dava uma olhada. Os meninos também davam uma olhada, como é que estava a festa. Às vezes eles existiam também, e eu falava para eles ver o som, se estava chegando bem, né? Eu tinha uma caixa acústica no centro do palco. Ela estava mais acima do público. E tinha 2 tweeters nas laterais, esquerda e direita. E 2 médios também, esquerda e direita ao lado dos tweeters. Então eu tinha uma gama musical muito boa e possante. O microfone. O microfone mais perto. Uma gama muito grande e possante. Mas com isso também comecei a fazer algumas criatividades no aparelho. As potências, eu tinha 3 potências, né? Inicialmente era uma potência só e um pré só. Um pré-amplificador. Depois não, aí eu fiz um outro pré, aí fiz 3 potências, então podia trabalhar com 2, 3. 2 geralmente era suficiente. E com isso eu consegui atravessar toda a minha época de festa. Bacana. E o senhor tocou de que ano e aí o senhor deu uma parada? Sim. O senhor tocou de que ano a que ano? 58. Fim de 58 eu já estava nativo. Aí depois 68, aí eu... O senhor deu uma parada? Dei a parada. Também pensava muito na família, porque eles eram pequenos. Sim. E depois a família veio crescer mais ainda, então falei, não, agora já fiz a minha parte. Tem muito DJ agora para trabalhar. E aí eu te pergunto, aí o senhor ficou quanto tempo parado? Depois disso aí, e te chamaram de novo. Como é que foi ir atrás do senhor? Como é que foi essa parada? O senhor ficou uns 25 anos parado? Como que foi isso aí? Ou mais?
É mais ou menos. Há uns 25 anos, tá por aí, 25, 30 anos. Parado, sem fazer mais nada. Não, eu não mexi mais com isso. 35. 35 anos? 35. 35. 68 a 2003. E como que foi que surgiu as pessoas te procurar para conhecer o senhor, da sua história, a chamar o senhor para discotecar de novo? Como é que foi isso aí? Esse convite, como chegou até o senhor, aos seus filhos, como é que foi? É que quando a CEF veio em casa e falou que ela queria fazer um livro sobre DJ, e ela falou para mim, eu vou levar o que o senhor tem de material para mim utilizar, depois eu devolvo. Daqui 3 meses eu vou estar já lançando esse livro. Falei, tudo bem. E realmente, depois de 3 meses ela estava lançando o livro. E como eu falei antes para vocês, para minha surpresa, cheguei lá, 2 toca-discos, fone de ouvido. E aí fizeram um teste lá comigo, aí eu peguei a mão e embora. E um detalhe que ele falou aqui antes, das baladas. Por exemplo, eu cheguei aí 2, 3 baladas do Mike. Do Mike. Mike. Da hora aí, ó. Chegava lá, chegava meia-noite, que eu tinha um colega também que é DJ, nós falávamos, vamos lá no Mike, vamos no Mike. Nós chegava lá, o Mike às vezes chamava, por exemplo, tá aqui seus olhos com a gente e tal. Geralmente nós saímos de lá 6 horas, 7 horas da manhã. Ô, louco. Sempre, adorava a balada. Nossa, até hoje. Você gosta. E aí, eu vou falar um pouco com o Dinho. Dinho, como é que foi essa parada de chegarem, falar? Como que vocês instruíram o seu Osvaldo? Como que vocês conversaram entre os irmãos para fazer essa parada? Como é que foi? Explica um pouco pra gente. A Cláudia Seff, né, que a gente tem toda a gratidão, né? Ela é uma jornalista, na época ela estava na Folha de São Paulo. E ela é DJ também. E tocou nas casas, na época da cena clubber, da eletrônica, ela tocou nas casas pontas, né? E ela então começou a fazer uma pesquisa dos DJs. Ela estava querendo saber quem tinha começado esse movimento em São Paulo. E ela foi a fundo na pesquisa. Nessa pesquisa, ela conseguiu chegar até o meu pai. A partir disso, ele teve o convite, né? E a partir do convite, nós em casa fomos surpreendidos por uma série de entrevistas. Fantástico. A Globo, com 3 equipes dentro de casa, fantástico, Jornal Nacional e tudo mais, para a gente poder se organizar de uma forma realmente que pudesse dar assessoria para ele. Foi difícil, porque muitas coisas a gente acabou sendo passando para trás, tudo. Mas aí eu fui estudar. E aí realmente eu fui estudar para poder entender cláusulas, contratos e isso e aquilo, para poder assessorar ele de uma maneira melhor. Como ele é uma pessoa muito de luz, muitas vezes a gente não era passado para trás, mas teve algumas partes que não foram assim tão legais, e o aprendizado foi dessa forma com a gente, com filhos, nós, irmãos, foi dessa forma. Mas aí depois eu realmente fui estudar, me dediquei mais, comprei livros e fui fazer cursos para poder entender como eu tinha que fazer para estar gerenciando ele de uma forma que a gente não fosse lesado, né? Só que os irmãos jogaram, e eu falo isso com todo respeito pelos meus irmãos, o amor que eu tenho por eles, carinho. Só que eles jogaram no meu ombro. Ficou tudo no teu ombro. É pesado, mas assim, é honroso. É honroso fazer isso. Eu nunca ia poder imaginar que, como DJ, eu ia tocar com meu pai. Não tem dinheiro que pague uma situação dessa. Não tem preço que pague. Não tem preço, né? Dia 4 de junho que passou, nós fizemos uma festa no edifício Copan, no varanda lá no Copan. E aí tocou meu pai, eu e o meu filho. Que bacana, hein? Outra geração já. Não lembro no mundo, DJ, dos mais tops, ou em qualquer lugar do mundo, não lembro, de pai, filho e neto tocando junto. Que loucura, né, mano? Muito bom, né, mano? Então, são essas coisas que não tem preço. Não tem preço nenhum. Então, tudo que eu... Enquanto Deus me der saúde, eu vou sempre estudar para poder assessorar ele. A relevância dele precisa chegar num outro patamar. Então, um podcast como aqui na The Beat, aqui no The Beat Play, é uma honra. Cara, Mano, isso é muito interessante pra gente. Cara, eu tenho 5'1".
Então, cara, eu vivo da música, entendeu? Eu gosto da música de verdade. E, cara, umas histórias que chega do seu Osvaldo pra mim, cara, que vai ficar na minha mente, tá ligado? Porque tem umas coisas que ele falou, o seu Osvaldo falou, e tem tudo a ver comigo também. Sim. Entendeu? Negócio do rádio, entendeu? Negócio de DJ, como é que era. Então tem tipo assim, parece que dá uma liga, entendeu? Tipo, algumas coisas que ele falou, que eu passei e tal. Cara, é muito, muito gratificante ter essa conversa aqui. E uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Vocês estão vendo que aqui tem um set montado, né? Tem uma parte de MK, tem um S9, esse aqui, né? Um S9. Hã? O S9. Esse é o S9. Deixa eu perguntar. Hoje o senhor toca com esse set e toca também com vinil? Como é que é, seu Osvaldo? Explica pra gente, fala pra galera ali na câmera pra nós. Como é que é? O senhor já enfrentou um negócio desse? Dessa tecnologia nova? Já, eu tenho lá, por exemplo, uma controladora. Ó! Eu- Uma controladora? porque eu sempre ia com os DJ aí do rap, né? Sempre me convidavam. Sempre ia passar a noite com eles também, do hip hop. E eu comprei uma controladora. Mas pratiquei pouco. Mas como tem lá o notebook, então ele me explicou como faz? Trabalhar lá. Então, não tem segredo. Não tem segredo. Também, às vezes não precisa carregar tanto disco, né? Boa, né, Lê? Tudo lá. Aí sim. Melhor parte. A melhor parte da história é agora. Né? Porque ficou muito, muito, muito simples, né, agora, né? Muito. Olha, Imagina quantas caixas de disco o senhor carregou, hein? até tem uma passagem interessante que eu falei esse dia. Num convite aí que me chamaram. Nos anos que eu fazia piquenique lá no Guarujá, também outra vez piquenique. Eu levava os discos em sacolas. Tinha 10 num, 15 no outro. Levava mais ou menos 50 discos. A gente gosta de variar na festa. Cada um levava um pouco. E a gente tinha que chegar naquele local, tinha que pegar a balsa para ir do outro lado para depois chegar na praia. E interessante que nunca me tiraram, nunca esconderam um disco meu. Que o pessoal fala, hoje se tivesse, não via nem a sacola mais. Não via nem a sacola. Mas é época maravilhosa. Boas, né? Boa, nossa, muito boa. Cara, é muito louco, né? As paradas que você vê. O seu Osvaldo hoje, ele usa a tecnologia. Cara, é a melhor coisa que tem, né? Hoje, pra quem é DJ hoje e toca em várias festas, hoje a tecnologia supera, né, cara? Supera. É legal ter os discos? É legal. Sim. Mas não dá pra ficar carregando, né, seu Osvaldo? Não. Não dá mais, né? Aqui tá tudo bem. Antigamente, igual o senhor falou, o carro era grande, o porta-mala. Hoje, tá bom, né? Carregar muita coisa não dá muito não, mas certo. Não. Hoje o senhor consegue fazer, quando o senhor é convidado para ser DJ, para tocar numa festa, o seu set hoje, o que o senhor toca no seu set hoje? Porque vai muita gente nova ver o senhor tocar também. O que o senhor prepara para tocar pra galera? O senhor relembra a sua história das orquestras, do rock and roll? Como é que funciona? Normalmente eu levo todo tipo de musical que eu tenho. E sempre gosto de começar com umas músicas mais quentes, né? E vejo o comportamento do pessoal. Dali já é uma pegada para mim. Conforme eles dançam, eu sei, vou diminuindo, vou mesclando, até acertar o ponto. Aí por isso eu não agrado, porque eu lembro na minha época lá, vinha tantos casais pedir música, né? Eu tocava com o maior prazer. Mas eu sempre falei para os DJs, vão nas festas para vocês aprenderem, ver primeiramente como é que o público dança, tipo de música que eles gostam. Vai em várias festas para vocês terem uma ideia, aí vocês vão ver que vocês vão fazer sucesso. E faz mesmo. O senhor toca há quanto tempo assim? Um set de quê? 45 minutos, 1 hora? Quando o senhor é convidado para tocar? Normalmente uma hora. Uma hora, legal. Uma hora. É suficiente para a gente fazer a demonstração. Mas também, se for necessário, eu vou até de manhã. Você gosta, né, seu Deu uma geladinha do lado. Uma geladinha, cervejinha.
complemento, né? Cara, hoje a entrevista tá bacana aqui demais aqui no The Beat Play Podcast. Hoje estamos aqui com o senhor Osvaldo, né? O primeiro DJ do Brasil, juntamente com o Dinho, filho dele, que acompanha ele aí. Bacana, pai e filho junto aí. Cara, uma coisa que eu queria saber, seu Osvaldo. Quando o senhor voltou agora a tocar, ser convidado, qual foi assim, tipo assim, o senhor chegou num local, era só o senhor ou tinha mais alguns DJs convidados? Como que foi a recepção com o senhor? Quando o senhor subiu novamente no palco? Como foi a recepção? Se tinha outros DJs? Como foi a recepção? Daí eu cheguei aí palco que tinha outros DJ. Mas eu já tinha o meu set já certo, né? Então, sempre era diferenciado. Eu também, sim, algumas músicas a gente vai repetir, ou eles iam repetir. Mas normalmente O carinho foi legal desses outros DJs com o senhor? Foram. Muito, muito gentil. Sempre. O pessoal sempre me convida, não, para essas festas aí. Bacana. Então, quando eu posso estar presente, adoro estar presente. Muito bom, né? Reviver, né? Recordar e ver. E deixa eu falar, o senhor também tem, né, o Dinho, o senhor, vocês têm parentes que são DJ, né? É o Grandmaster Ney e o DJ Doc, né? Sim. Fala um pouco deles aí, como é que é? Ver eles tocar, o Ney. Eles praticamente foram criados em casa, porque o Ney morou muito perto de casa, também o Bira. Então eles foram lá, eles aprenderam muita coisa com a gente lá. Que da hora, né? Quando eu estava trabalhando, eles estavam lá, eles ligavam e foram pegando a manha, né? E o pai tá DJ hoje, o Grandmaster Ney. Doc. Os caras aprenderam direitinho, seus Osvaldo. Passou a receita certa pros caras aí. Fala, Dinho, um pouquinho dos seus primos, um pouco do Grandmaster Ney. Eu vou começar pelo Doc e o Pica-Pau, que estão na Zimbábue e eles... É legal que a gente tem um gosto de música parecida, até porque as idades são né? semelhantes. Então é muito legal, como eu falei, eu e o Doc bagunçamos muito na escola, dois negrinhos terríveis. Aí, Doc! E o Ney é uma referência de discotecagem. Ele ainda hoje, pra mim, é a melhor pessoa assim, que eu vejo fazer passagem de música. Ele é bom. A passagem de música dele, pra mim, ainda não vi quem supere. Como repertório, como um conjunto, ele não é meu predileto, mas eu não vou falar isso. Mas ele é a minha referência. Ele faz uma mixagem muito perfeita. E ele sabe o quanto eu sempre fui fã dele. Eu tenho, até antes de eu casar, eu tinha recortes de jornal, revista, tudo que ele saía eu tinha dele, ele sabe disso. Ele fala, cara, meu primo tem coisa que eu não tenho. E depois que eu casei, eu perdi tudo isso. Então ele pra mim é uma referência. E ele só me ensinou a fazer o Baby Scratch. Vai e volta. Foi o suficiente. O Doc, então, quer dizer que vocês estudavam na mesma escola? Como é que é? Estudamos na mesma escola em 84. E naquela época a gente vinha cantando umas músicas da época, que é o Herbie Hancock, que era o... Como é que é o nome daquela música lá? Aquela instrumental que tinha uns scratches e tal. E a gente vinha cantando várias lá. Tinha um programa que era FMTV, na Manchete ainda. E aí tinha lá a abertura da Madonna, a gente vinha cantando as músicas e tal. Bacana. Era muito legal e sempre falando de música. Uma família de DJ mesmo, né? Gostava muito de ouvir aquela musical Yacht, que é o Paz de Dutch. Sim, Paz de Dutch. Nós bagunçava muito, era muito legal, tempo bom. E eles se consagraram, né? São aí... São dias consagrados. Na família tem mais DJ, mas eles chegaram no topo. Sim. E pra mim é uma honra. Cara, porque eles fizeram, né? Chic Show, Cascata, Zimbábue, tudo, Bandeirantes, referência. 105. Então os caras têm uma história também. Então não pode ser esquecida demais, é um orgulho. Pô, seu Osvaldo, é muito bacana a gente estar aqui com o senhor de verdade e... Porque a gente tem 1 hora, né? Então a gente já tá chegando ao final ali do nosso podcast de hoje. Tá bacana, né? Tá gostoso. Descontraído e tal, as conversas. E, seu Osvaldo, Posso fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta pro seu Osvaldo.
que assim, todo mundo hoje quer estar com o seu Oswaldo, ter o prazer de tocar com ele e tal. E o senhor? Qual é o DJ da atualidade? O senhor queria tocar? Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio para usar um específico. O cara cortou você, né? O Apple Music. Desculpa, Oswaldo. Então, assim, o senhor, assim, tem vontade de tocar com algum DJ de hoje da época, né? Pô, admiro esse rapaz aí, porque hoje ele faz o que eu tive vontade de fazer lá atrás. Não tive a oportunidade, até por causa da tecnologia, ou da sua época mesmo, né? Depois que o senhor começou a discotecar, algum DJ que ganhou uma fama, assim, através da música, e o senhor falou, admirava, falou, pô, esse cara, eu queria tocar com ele. Claro, sem o Dinho. Sim. Isso já tocou com ele, já. Na verdade, seria o fã número 1, que é o Mark Mark. Você é fã dele, o Mark Mark? É modesto, ele é modesto. Inclusive, ele sempre brinca comigo. Quando eu chego nas festas, ele fala, lá vem a Orquestra Invisível, lá vem o Ray Conniff. E ele falou para mim, a minha mãe gosta muito de Ray Conniff, um dia eu vou levar ela ainda. Então, a próxima que nós fizermos no Copan, eu vou mandar um convite especial para a mãe dele, para ele vir. Quero tocar Ray Conniff para a mãe dele. Que da hora. Bacana. Então, o senhor tem vontade de tocar com o Mark Mark? Mark Mark. Aí é uma pessoa muito... Marquinhos é sensacional. E também tem uma passagem que ele falou, vou falar para vocês, foi muito interessante. Nesses convites da Globo, eles convidaram um DJ, Fatboy Slim, ele estava aqui no Brasil. Então, o Zeca Camargo fez um encontro lá nos Jardins, eu e ele. Aí eu cheguei primeiro, aí o Zeca falou, Oswaldo, o equipamento está tudo lá pronto. Aí vi os dois tocadiscos, fones, tudo. E falei, conheço em parte. Ele me levou antes dele chegar. Aí chegou, apresentou, Aí fomos lá. Aí ele chegou lá, ele falou para mim, seu Oswaldo, no seu tempo, o senhor tocava disco. Hoje nós arranhamos disco. É verdade. Verdade. Hoje tem só esperto pra lá, pra cá. Eu falei para ele, é outra geração, né? Sim. Mas tive assim, momentos muito bons. Quando ele falou também da Globo, o pessoal foi em casa, 2, 3 equipes. Alan Severiano veio lá, tirou foto com toda a família, que bacana. com ele, né? Mas eu tive momentos memoráveis, então eu só tenho que agradecer a Deus estar vivo aqui com vocês. Né? Bacana. Nós é que agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui, ainda mais nós que somos amantes da música, estar com a pessoa que realmente descobriu a música. Pra gente, né? Pra gente aqui. Muito bacana. E eu sempre falo que a música boa ela não tem pátria, né? Eu falo assim, eu ouvi uma música, eu já ouvi uma música do Japão, muito bonita, não importa. Não importa onde ela veio. Bateu aqui, gostou, acabou. Já foi, né? Bacana, né? E, Dinho, qual é o nome do livro que foi escrito? Você podia falar o nome do livro, que alguém que tiver interesse da história do seu Oswaldo, tá lá no livro. Qual é o nome do livro? O livro é Todo DJ já Sambou. Eu já ouvi falar nesse livro. Editora Conrad. O ano, publicação 2003, e aí depois já está na 4ª edição. A 4ª edição teve aí algumas capas comemorativas, e em uma das capas está o meu pai. A gente tem que mandar isso aí pra gente divulgar, né? Todo DJ já sambou. Pra gente. Pode convidar ela pra vir também, que ela vem. Ela vem também? Você conhece ela? O Ney, que tá sempre... Um Grandmaster, né? Pode crer. E o Dinho também, né? O Dinho junto, né? Bora. Cara, então vamos... Seu Oswaldo, a gente tá chegando ao final do nosso podcast de hoje. Foi um prazer estar com o senhor, com o Dinho aqui, e explicar pra gente um pouco da história da música, do rádio. Sim. Principalmente do rádio, que é onde tudo... É que nem eu falo para as pessoas, o FM, ele é uma magia. O rádio é uma magia. É uma magia. Não é que o senhor concorda comigo que ele é uma magia? Ele faz você viajar. O que o senhor que viveu o começo do rádio, o que o senhor tem para falar para as pessoas que amam o rádio? Quando você falou FM na primeira vez, não agora, antes, né? Falei, tem que falar algo sobre o FM. Quando eu estava nessa loja montando rádio, não tinha chegado o FM.
não posso precisar o ano que chegou. Que eu saí da loja lá, 67, mas acho que eu calculo 64. Quando chegou o FM, era alugado, não era assim comum. Então eles colocaram nos elevadores da cidade, que tinha o FM. Aí depois é que veio, mas o meu patrão falou, tá vendo, Oswaldo? Estados Unidos, a janela do FM está aberta há muitos anos, e nós ainda estamos aqui correndo atrás. E aí depois que foi regularizando, o FM é uma maravilha. Ele é um musical limpinho, fantástico. O FM, estéreo dele, né? O FM veio para arrasar mesmo. É uma coisa que faltava nesse mundo da eletrônica. Caramba. Cara, deixa eu só mandar um alô aqui pra galera que tá aqui no nosso chat aqui. A Vera Lúcia Barbosa deu boa noite pro senhor. Ao Paiva, boa noite aí, pessoal. Mais um podcast show com o senhor Oswaldo. A Luísa Lopes, uma honra poder assistir um bate-papo desse aí com uma lenda viva. A Luísa. O Danilo Tadeu também mandando mensagem aqui. Muito bom prestigiar vocês. O Silvio Arruda, boa noite. A Sueli falou que tá show. A Silvia Souza, boa noite, senhor Oswaldo, muito top. DJ Toninho também, boa noite, seu Oswaldo. A Márcia Santos, uma boa noite a todos. Benê Alves, prazer em conhecer o senhor Oswaldo. O senhor Oswaldo é demais. O Wagner Fagioli, como assim, seu Oswaldo? 5 filhos. Deserdou os outros 2? É o filho. É que eu tava falando, depois da minha madrasta, né? Aí, quando ele conheceu lá na multinacional, a gente tava falando sobre isso. Aí carro, tem no carro. Aí veio mais os 2 filhos, que aí somos em 7. Sim, 7 filhos. 7 filhos. Bacana. Abraço, Wagner. Wagner que mandou. Deixa eu ver aqui, que tem aqui. Wagner também, DJ Toninho, conheço todos os seus filhos, seu Oswaldo, parabéns. Wagner, como é que foi ali? Wagner, a emoção, cunhado, nunca esquecerá, não sei o que, ela falou que eu não entendi. Leonardo, eu acho que ela falou, Leonardo, não sei. Vera Lúcia também, parabéns aí. O senhor Oswaldo tinha um irmão chamado Brás Pereira. Brás Pereira, lembra disso aí? Tinha um irmão chamado Brás Pereira. O senhor não lembra disso? Tem alguém falando aqui. Vera Lúcia Barbosa. Mas Brás Pereira é o que era? 2 famílias? Tinha a família Brás e a família Pereira? Como é que era? É a família Pereira e a Brás Pereira. Tá. Isso. Boa noite a todos aí. É isso aí, dia. Samba Rock é uma dança. Ailton Nascimento, grande seu Oswaldo. Só ele mesmo para esclarecer isso aí que do Samba Rock. Ricardo Maciel, parabéns, seu Oswaldo. Cara, muita gente aqui, parabéns, seu Oswaldo, parabéns, seu Oswaldo. Parabéns aí, todo mundo desejando parabéns pelo podcast que o senhor está fazendo aqui hoje, agradecendo aí. E as suas histórias, né? Só tenho que agradecer a todos. Pedir desculpa por algum erro que eu fiz, mas nem tudo dá para guardar. A gente tem os tropeços da vida. Mas o mais importante é que eu estou aqui com vocês, acompanhando todos vocês, me sinto muito honrado. E se Deus quiser, ainda vamos para frente com muita música para vocês. Da hora. Um abraço a todos. Muito obrigado, seu Oswaldo, por ter vindo aqui. Estou muito honrado em ter o senhor aqui. Obrigado. Dinho, obrigado de verdade. A honra é nossa. Tamo junto. Dinho, fala aí das redes sociais do seu pai, quem quiser saber um pouco do livro, pro pessoal ir atrás aí. Então, seu Oswaldo Pereira, primeiro DJ. Pode falar aqui direto naquela câmera ali? Tá. Seu Oswaldo primeiro DJ no Instagram, ou seu Oswaldo Pereira DJ. No Facebook, que a gente tá reformulando, é Oswaldo Pereira. E logo mais canal no YouTube. Que bacana. Então, da hora, Dinho, obrigado, DJ. Dá pra aparecer eu aqui, pra encerrar? Claro. Bora lá? Tá lá já. Já tô lá, né? Na verde ali. Cara, aqui tem uma tecnologia, né, seus outros? Pra ver de todos os ângulos ali, né? Da hora. Valeu, Ale Pereira, é o nosso técnico aqui na nossa produção. Obrigado, Ale. Semana que vem a gente tá de volta a partir das 19 horas. A gente em breve vai estar falando qual é o DJ que vai estar aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente. A gente volta quarta-feira às 19 horas com o Velho Giba de volta, beleza? Tá firmeza? O Velho Giba vai estar da hora, então
A gente tá voltando aí semana que vem. Valeu, galera. Valeu, seu Osvaldo. Valeu, Dinho. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.